Advertências para o povo de Deus. Os professos seguidores de Cristo não mais são um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é indistinta. As pessoas estão se subordinando ao mundo, às suas práticas, seus costumes, seu egoísmo. A igreja foi-se para o mundo na transgressão da lei, quando o mundo deveria ter vindo para a igreja em obediência à lei. Diariamente, a igreja está se convertendo ao mundo. Parábolas de Jesus, pp. 315, 316, 1900. O poder central da terra é um demônio. O seu trono está no meio do mundo, onde deveria ter estado o trono de Deus. Ele tem sido prestigiado pela igreja porque a igreja tem se conformado com o mundo e está vivendo em transgressão da santa lei de Deus. Este dia com Deus, página 28:3. O dia de Deus está bem diante de nós e o mundo tem convertido a igreja. Ambos estão em harmonia e estão agindo segundo uma política de curta visão. Boletim da Associação Geral, primeiro trimestre, 1900. A igreja adotou o mundo na sua comunhão e tem dedicado suas afeições aos inimigos da santidade. A igreja e o mundo estão situados no mesmo terreno em termos de transgressão da lei de Deus. A igreja prefere assimilar o mundo em lugar de separar-se de seus costumes e vaidades. Manuscrito 44, página 19, 1900. Ao nos aproximarmos do juízo, todos manifestarão o seu verdadeiro caráter e será tornado claro a que grupo pertencem. Testemunhos Vol. 1, página 100.2. Estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra e podemos nem nos surpreender no campo de apostasias e negação da verdade. A mão direita da comunhão está dada aos vários homens que estão introduzindo falsas teorias e falsos sentimentos, confundindo as mentes do povo de Deus, amortecendo suas sensibilidades quanto ao que constitui princípios retos. Ver pp. 104, 105. Enfrentaremos falsas doutrinas de toda espécie, e a menos que estejamos familiarizados com o que Cristo disse, e seguindo sua instrução, seremos desencaminhados. Manuscrito 27, 1886. Este dia com Deus, pague 213. Todo vento de doutrina irá soprar. Tudo que pode ser sacudido será sacudido, e somente aquelas coisas que não podem ser sacudidas permanecerão. Satanás está fazendo os mais desesperados esforços para induzir as almas ao erro sob sua bandeira. E todos os que se submetem às suas decepções farão guerra aos servos do príncipe Emanuel. Vigilância e oração devem ser nossa salvaguarda nestes dias de perigo. RH 307.374, 96.1883. Ministros não santificados estão se unindo contra Deus. Muitos se levantarão em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia nas mãos, acesa a partir da tocha infernal de Satanás. Carta a J. E. White, 6 de fevereiro de 1894. Também em Testemunhos para Ministros, página 409 e 410. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ellen White, Educação, Pag. 57. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os iníquos e os vis para tomarem conselho contra o povo de Deus. Riqueza, gênio, educação se combinarão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, ministros e membros da igreja conspirarão contra eles. Pela voz e pela pena, por lisonja, ameaçás e ridicularia eles buscarão vencer sua fé. Por falsas representações e irados apelos, despertarão as paixões do povo. Testemunhos, volume 5, página 457. Mas ó que triste quadro! Aqueles que não se submetem à influência do Espírito Santo em breve perderão as bênçãos recebidas quando reconhecem o erro como sendo do céu. Ele removerá o seu Espírito Santo da igreja e o dará a outros que o apreciarão. Review and Herald,
Volume 3, página 273.3. 16 de julho de 1895. O Senhor suscitará homens para darem a mensagem da verdade ao mundo e a seu povo. Se aqueles em posições de responsabilidade não avançarem nas providências de Deus que se abrem, trazendo uma mensagem apropriada para este tempo, as palavras de advertência serão dadas a outros que serão fiéis a seu depósito. Testimonies on Sabbath School Work, página 56.3. Ao aproximar-se a tempestade, uma vasta multidão que professa fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não se tem santificado mediante obediência à verdade, abandona sua posição e une-se às fileiras da oposição. Unindo-se com o mundo e participando de seu espírito, eles chegaram a ver as questões quase sob a mesma luz, e quando a prova lhes sobreveio, estão preparados para escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e agradável discurso, que outrora se regozijaram na verdade, empregarão sua capacidade para enganar e desviar almas. Tornam-se os mais implacáveis inimigos de seus antigos irmãos. O conflito dos séculos, página 108, 5. A rebelião e a apostasia estão no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por isso, a menos que pela fé coloquemos nossas almas desajudadas na dependência de Cristo. Aqueles que apostatam estão expressando as palavras do dragão. Deus tem permitido que apostasias tenham lugar a fim de mostrar quão pouca dependência pode ser colocada sobre o homem. Letter 1, 1897, página 2. Manuscript Release 454, página 9.5. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. A menos que a igreja que está agora sendo levedada com sua própria apostasia se arrependa e se converta, ela comerá os frutos de seus próprios atos, até que se aborreça de si mesma. Eventos finais, Pags B 156, 60. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. A besta. Disse o apóstolo Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Segundo Tess 2:3. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagemá besta. Os que não receberão o sinal da besta e da sua imagem quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora: não mostraremos estima pela instituição da besta. Primeiros escritos. Pagômori 67. Assim como no passado, Cristo chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Manuscript Releases, volume 15, página 312. A causa de Cristo será traída. Aqueles que têm tido a luz da verdade e têm desfrutado suas bênçãos, mas se desviaram dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um Espírito que procede de baixo, eles porão abaixo aquilo que haviam edificado e mostrarão a todas as almas razoáveis e tementes a Deus que não são dignos de confiança. Review and Herald, 24 de maio de 1898. Insensivelmente a igreja tem seguido o espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas, na verdade, que contribuem para tornar atraente a religião. A igreja hoje emprega como seus instrumentos. Assim, a igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo. G.C. Pagimo 384, 387. Até quando vacilareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, então segui-o. Que incrível engano e terrível cegueira havia coberto Israel como uma nuvem negra. Essa cegueira e apostasia
não se haviam manifestado subitamente, mas sim gradualmente, pois não atentaram à palavra de reprovação e advertência que o Senhor lhes havia mandado devido ao seu orgulho e seus pecados. Testimônios, volume 3, página 280. Como o antigo Israel, a Igreja desonrou o seu Deus apartando-se da luz, negligenciando seus deveres e abusando de seu nobre e elevado privilégio de ser de caráter peculiar e santo. Seus membros violaram o concerto de viverem para Deus, e somente para Ele. Uniram-se aos egoístas e amantes do mundo. O orgulho, o amor ao prazer e ao pecado têm sido acariciados, e Cristo se afastou. Seu espírito tem sido extinto na Igreja. Testimônios, volume 2, página 441, 442. As provações dos filhos de Israel e sua atitude pouco antes da primeira vinda de Cristo têm-me sido apresentadas vez após vez para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Mensagens Escolhidas, livro 1, página 406-7. Foram os traidores de dentro dos muros que subverteram as fortalezas de princípios e seduziram a Israel para o poder de Satanás. pp. página 459. Somente a obediência aos requisitos do céu preservará o homem da apostasia. Deus concedeu ao homem grande luz e muitas bênçãos. Mas a menos que essa luz e essas bênçãos sejam aceitas, não há segurança contra a desobediência e a apostasia. Profetas e Reis, página 83, 7. A palavra de Deus deve ser reconhecida como acima de toda legislação humana. Assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por assim diz a Igreja, ou assim diz o Estado. A.A. Pag. 69.4. Não permitais que aqueles que não têm a verdade tal como é em Jesus sancionem, até mesmo por seu silêncio, a obra do mistério, da iniquidade, que nunca cessem de fazer soar a nota de alarme. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 369.9. Como posso suportar o pensamento de que a maior parte dos jovens nesta época não alcançarão a vida eterna? Que os sons da música instrumental possam cessar e que eles não mais desperdicem tão precioso tempo deleitando-se em suas fantasias. Que devotem menos tempo ao vestuário e vãs conversações e apresentem fervorosas e angustiantes orações a Deus para obterem uma sadia experiência. A grande necessidade de um profundo exame de consciência à luz da palavra de Deus. Que cada um faça a pergunta: sou correto ou corrupto de coração? Estou renascido em Cristo ou tenho ainda coração carnal com nova roupagem exterior? Apresentai-vos ante o tribunal de Deus e vede se a luz divina possuis qualquer pecado secreto, qualquer iniquidade, qualquer ídolo que não sacrificastes ainda. Orai sim, orai como nunca antes orastes, para que não sejais iludidos pelos artifícios de Satanás. A fé pela qual eu vivo, página 313. A política e o cristão. Representações de coisas existentes no tempo presente têm passado diante de mim. Tenho visto a homens que foram colocados em posições de confiança como atalaias, moldando e ajustando a obra em nossas conferências e instituições de acordo com a política mundana, a qual Deus condena. Special Testimonies, série B2, pp. 19, 20 e 24. Junho de 1904. A honestidade e a política não podem operar juntas na mesma mente. Com o tempo, ou a política será expulsa, e a verdade e a honestidade reinarão supremas, ou, se a política for acariciada, a honestidade será esquecida. Elas nunca estarão de acordo. Nada têm em comum. Uma é o profeta de Baal, a outra é o verdadeiro profeta de Deus. Testimonias, volume 5, página 96, 6. Não devemos, como um povo, envolver-nos em questões políticas. Todos fariam bem em dar ouvidos à palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos em luta política, nem vos vinculeis a eles em suas ligações. Não há terreno seguro em que possam estar e trabalhar juntos. O fiel e o infiel não têm terreno neutro em que possam encontrar-se. Mensagens Escolhidas. Volume 2, Pags.
336 e 337. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que preferir associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. O grande conflito, Pagin 509. Cristianismo. Quantos há que não sabem o que ele é? Não é algo posto no exterior. É uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Quanto ao mundo, dirão os cristãos, não nos intrometeremos na política. Somos estrangeiros e peregrinos, e olhamos para uma cidade que tem fundamento, e cujo construtor e autor é Deus. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, Pagues 130. As ciladas de Satanás para enganar o povo de Deus. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito, no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis enganos e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus, diz o grande enganador. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Yahu. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também a missão de Cristo no santuário celestial, e revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. O sábado é a grande questão que deve decidir o destino de almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito com que ele seja aceito, tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os olhos quanto à verdade e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e tradições. Influenciarei os pastores populares a desviar dos mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade será representado como um jugo de servidão. O povo aceita as explanações das Escrituras de seus pastores e não estuda por si mesmo. Portanto, atuando por meio de seus pastores, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Devemos despertar contra eles a indignação popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios, segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Então o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias. Os que as desrespeitarem serão tocados das cidades e vilas e levados a passar fome e privação. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviam de sua fidelidade a Deus. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusavam seguir aos seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade,
mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos, e não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda a pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe, forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes temerão a influência, porque professam a mesma fé. Levá-los-emos, então, a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo. Então não terão forças para resistir ao nosso poder, e dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá, e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. Terei no terreno como meus agentes homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Lesse o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade, e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Deus não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas impunemente. Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum tempo, retirar-se-á a misericórdia de Deus, e Ele as abandonará ao nosso completo domínio. Temos de causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. Testemunhos para ministros, Pagui 472, 405. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.